Bom dia, meus amores, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez aqui, trabalhar a história, não é? A tia vai direcionar suas atividades na página 79 até 81. O assunto de história que nós vamos estar trabalhando hoje, né, nesse desenvolvimento dessas atividades, será a etnia, né? A etnia da formação do povo brasileiro, certo? Como nós já sabemos, já conversamos na última aula, que o povo brasileiro ele se formou a partir da união das três etnias, índio, português e africano, certo? Nós também estudamos na última aula que o Brasil ele é um território imenso e por isso existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui, né? Então, a formação do povo brasileiro, ele contou com esses grupos étnicos, que foram os africanos, os indígenas e os portugueses, tá? Bem, e essa população brasileira, ela resulta da mistura de vários povos, não é? Nós somos descendentes de vários grupos que vieram e vivem aqui, né, no nosso território brasileiro, né, ainda hoje, não é isso? Então, essas pessoas deixaram marcas, né, na nossa vida, no nosso desenvolvimento do povo brasileiro, tá? Então, assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil, porque o povo brasileiro era formado por uma mistura de raças, mistura de etnias. E isso se chama miscigenação, essa mistura de etnias, essa mistura de raças, miscigenação, tá? Então, dessa relação desse povo, do índio com o branco, do branco com o negro, do índio com o negro, né? Que nós podemos falar assim, ao que se refere ao africano, existe as formações do povo brasileiro. Por exemplo, eu tenho aí um homem branco com um índio. Eu posso dizer que esse homem branco pertence aos portugueses. Português com índio, ele resultou no mameluco ou caboclo, não é? O português com o africano, mulato, e o índio com o africano, cafuso, não é isso? A formação do povo brasileiro, tá? Esse povo indígena, português e o africano, eles contribuíram muito para a cultura do povo brasileiro, certo? Foi na palavra, na oratória, né? No falar, na culinária, né? Nas artes, na música, tudo isso influenciou o povo brasileiro. E hoje a tia vai explicar as questões da página 79 a 81 e já estamos iniciando agora, nesse momento, com essa explicação, né? Porque esse assunto influencia muito na nossa cultura, na nossa vida e no nosso desenvolvimento, né? Saber que nós temos, como é que eu posso dizer, heranças dos índios, não é? No modo de agir, no que gosto, no hábito, tudo isso é reflexo desse povo, não é? Então, observe as imagens a seguir, pesquise e escreva dados sobre grupos étnicos. Você tem aí na página 79, questão 6, você tem aí os três grupos, de cada um você vai falar da arte, alimentação e comércio. Segunda questão, que no caso é a sétima, em relação à formação do povo brasileiro, preencha os espaços a seguir com palavras do quadro. Você tem aí um texto inacabado, incompleto, você tem acima as palavras, né? As palavras identidade, raiz, formada, presença e etnia. Você vai encaixar no lugar certo. A oitava questão, né, do livro, que corresponde à terceira, no caso, procure no dicionário e copie o significado de cada palavra abaixo. A palavra etnia significa o quê? E cultura significa o quê? Observe o gráfico que corresponde aos valores da autodeclaração étnica apresentados pelo Censo 2010.
Escreva em cada lacuna o nome da etnia correspondente. Você tem aí a etnia de menor porcentagem, é o indígena, que já quase não existe. Aí temos o amarelo, temos o negro, temos o pardo e temos o branco, que antes era três grupos étnicos, quando se uniu, né? Por exemplo, como já foi falado, o negro com o índio, formou-se outro grupo. Décima, a partir do gráfico apresentado na questão acima, escreva a conclusão ou as conclusões às quais você chegou. O que é que você achou desse assunto? 11ª, no mapa do mundo, pinte as regiões onde vive a maior parte dos indivíduos das etnias matrizes do povo brasileiro, de acordo com a legenda. Então, azul, o índio, o africano e o europeu, cada um sua devida cor. 12ª, escreva o nome do tipo mestiço formado pela mistura das etnias matrizes. Aí você vai dizer o nome do tipo mestiço. Por exemplo, o tipo mestiço é mameluco ou caboclo. Ele resultou, né, do branco com o índio, da união. O tipo mestiço, ele é um mulato, resultou da união do branco com o negro. E o outro tipo mestiço é o cafuso, resultou da união do negro com o índio. Pesquise e informe das leis e políticas públicas cujo fundamento é a diminuição da diferença histórica da relação entre essas etnias. Então, turminha, você desenvolva a sua atividade com muita sabedoria, certo? E eu aguardo vocês, certo? Com uma saudade imensa, tá? De dar um abraço, certo? Bem apertado em vocês. Mas enquanto isso, a gente vai ficando em casa, vai se resguardando, vai procurando se fortalecer mais, né? Tanto a parte física quanto a parte espiritual, né? Você, sua família, se unindo cada vez mais. E eu espero que a gente possa juntos, falar sobre isso tudo que nós estamos passando, não é? Tendo que estar dentro de casa, tendo que evitar sair muito na rua, certo? Então, um beijo carinhoso e até a próxima aula.